Estamos de volta com o Top Saúde aqui na TV Centro-Sul, da Fundação do Alfredo Schaffler, que nos faz companhia, a doutora Carla Oliveira, psicóloga. E vamos continuar, né, doutora Carla? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Já me sinto de casa, toda vez eu falo isso. Vamos continuar falando sobre responsabilidade afetiva. Tem se falado muito nas redes sociais sobre isso. Confesso que há pouco tempo atrás nunca tinha ocorrido de escutar esse termo, responsabilidade afetiva. E, de fato, é algo muito importante, né? Muito importante. Como a gente havia falado no programa passado, a responsabilidade afetiva, o que é que significa responsabilidade afetiva? É quando a gente se responsabiliza pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos e, consequentemente, a forma como a gente vai gerar o sentimento e a expectativa no próximo. Né? E a gente falou sobre várias situações que leva a ter a responsabilidade afetiva ou a irresponsabilidade afetiva, né? Como diz o Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso. E é muito importante a gente ter o cuidado de saber o que provoca no outro, qual sentimento, seja bom, seja ruim, e saber que é verdadeiro, né? A pessoa precisa saber que a gente sente aquilo de fato, seja o amor, seja a raiva, para que se possa ter ciência até de como agir, de como lidar com aquela situação. Exatamente. E é justamente isso, é você ser honesto. A responsabilidade afetiva entra essa questão da honestidade, né? da lealdade, né? Ser verdadeiro com as suas emoções, como eu já disse, e com o que você vai gerar no próximo. Porque o que está cheio aí são muitas pessoas que querem talvez um ibope, né? Quer ter alguém que esteja apaixonado, e aí vai gerando a expectativa, vai gerando promessas que não têm condição de cumprir, né? Na verdade. E a irresponsabilidade afetiva, obviamente, é o contrário, né? Contrário. É de você não cuidar, aliás, você provocar um sentimento que não vai corresponder futuramente. E tem se ouvido falar muito também das pessoas que estão meio que desacreditadas no amor, justamente por conta da irresponsabilidade afetiva. Tem feito muita gente insegura, muita gente que tem medo de entrar nos relacionamentos ou já entra achando que vai dar algo errado. Eu já vi muitas publicações, quem acompanha a rede social, acho que você também já viu, dizendo assim, tá tudo muito bom para daqui a pouco você me deixar. Já vi coisas do tipo, e acontece muito, tem sido muito comum. Acontece. Inclusive, eu sempre vou vendo vídeos, né, vou pesquisando a respeito desse assunto, porque é um assunto muito amplo. Se a gente for ver, a responsabilidade afetiva, ela está em todos os campos da nossa vida. Seja ela no relacionamento, né, amoroso, seja dentro da família, com os filhos, amigos, no trabalho, enfim. É um assunto que abrange... O relacionamento interpessoal, ele está inserido. Abrange em todos os campos da nossa vida. E o que acontece, Juliane? Na grande maioria das vezes, as pessoas hoje, talvez por estarem mais... Não sei o que foi que aconteceu com o mundo, mas hoje eu percebo que as pessoas estão mais carentes, né? E talvez, assim, em busca de uma realização amorosa, né? de um relacionamento, acabam que vão criando expectativas, né? Muitas vezes a pessoa com que você se envolve nem cria tanta expectativa no outro, mas você, por sua carência, a gente, por nossa carência, né? Vamos colocar assim, acaba criando essa expectativa. Então, é importante que a gente consiga saber diferenciar se essa expectativa foi criada o outro gerou essa expectativa na gente, ou se a gente foi criando essa expectativa por uma vontade nossa. Né? E também é uma irresponsabilidade afetiva com os nossos sentimentos, porque uma vez que a gente cria essa expectativa, né, gera essa expectativa no outro, de certa forma a gente acaba se machucando, porque o outro não vai suprir a nossa necessidade. Pode ser que em algum momento ou outro na nossa vida ele supra a nossa expectativa, mas ninguém o tempo todo vai conseguir suprir a expectativa do próximo, né? Então, essa responsabilidade afetiva não diz respeito só minha para com você, mas de mim comigo mesmo. E é importante, nesse momento, que a gente se conheça, né? Que a gente pratique o autoconhecimento, porque também entra dentro dessa questão. Era algo que eu ia perguntar, né? Está diretamente inserido no autoconhecimento, né? Toda essa questão, até de quem gera expectativa, como também quem cria essa expectativa, né? Eu acredito que ambos os lados
precisam trabalhar algumas questões. Quem tem a necessidade de ter o outro apaixonado, de ter o outro ali no pé, e também aquele que cria expectativa pelo mínimo. Então, eu acho que ambos precisam trabalhar algumas questões para manter esse equilíbrio, né, doutora? Porque, assim, quando você se conhece, quando a gente pratica o autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? É quando nós fazemos uma reflexão do que a gente gosta, do que nos faz bem, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, quais são as expectativas que nós temos para a vida, né? Quando eu falo reconhecer os nossos defeitos, porque nós somos munidos de qualidades e defeitos. E os defeitos, muitas vezes, por exemplo, se você não se incomoda com a coisa que o outro enxerga como defeito, você pode viver isso tranquilamente. Mas, caso seja um defeito que você quer mudar, tem essa necessidade de mudança, isso serve para você ter esse conhecimento e serve para você ver onde você pode melhorar. E, no que diz respeito você se doar para o próximo ou se relacionar com o próximo, você precisa saber o que é que você quer, né? E por isso que entra o autoconhecimento. Porque a gente vai se envolvendo e, lógico, no início todo relacionamento é muito bom, tem aquela expectativa, realmente. É o conhecer, né? Muitas vezes, às vezes numa balada, numa festa, num evento, você acha uma pessoa interessante, e aí fica, e você promete alguma coisa que não vai cumprir, no outro dia você já não está tão empolgado. Então, é necessário que você saiba o que é que você quer. Se conhecer mesmo, para que você não gere essa expectativa, ser verdadeiro, porque você vai... Quantos casamentos hoje, né, vamos voltar um tempinho, na época dos nossos avós, tataravós, assim, mais distante, eles casavam porque eram arranjados, eram prometidos um para o outro, né? E a partir dali criava-se um ciclo de um relacionamento, ou o amor ia sendo construído. Isso, né? Um amor construído. Ou não, mas viviam porque naquela época não tinha opção, de divorciar, não. Era então, aquilo ali e vai viver até... E vivia até... Hoje em dia, até nossos pais já teve essa evolução. Puderam se conhecer, saber se queriam ou não se casar, né? Não foi uma coisa arranjada, mas foi uma escolha. Uma escolha. Né? E na nossa geração, que já é mais recente, nós somos um pouco... Os 30 anos. Na nossa geração, que é mais recente, as pessoas parecem que perderam essa delicadeza, né? Doutora Carla, fica o questionamento. Antes, quando se casava sem amor, sem ter a opção de escolher, as pessoas viviam tanto tempo, e agora você tem a oportunidade de se apaixonar, de conhecer o outro, de aprender a amar também, o amor é construído, e não conseguem viver. O que é? Por que está essa geração descartável, que as pessoas não conseguem lidar com os defeitos, com os problemas, que tudo tem que ser descartado para poder tentar um novo? Eu acho que fica difícil, né? Hoje, assim, eu acredito que tem muita coisa superficial. Esse mundo da tecnologia é muito bom, mas também gera muita superficialidade. Então, as pessoas... E nós, seres humanos, nós, como seres humanos, nós sempre estamos em busca de melhorias, né? A gente sempre de satisfação. No momento que a gente está satisfeito aqui, nós estamos muito bem, está tudo muito tranquilo. No momento que... Na primeira dificuldade, a insatisfação, acha que é muito fácil. E é aí onde entra a responsabilidade afetiva. Eu não sou obrigada a nada. Uma coisa é você não se sentir obrigado e partilhar com o outro. Olha, eu não estou gostando disso, essa situação não é uma situação boa para mim, não está legal dessa forma, eu não estou gostando, eu não sinto mais isso por você. Então, é verdadeiro. Vai doer no outro? Vai. Mas está sendo verdadeiro, é necessário. Verdadeiro. Porque, assim, muitas pessoas acham isso como covardia. Ele me deixou, vamos falar no relacionamento, né? Ele me deixou, disse que não sente mais nada por mim, para mim foi covarde. E eu costumo falar que a covardia dita, né, nas relações não é bem por esse lado. Porque uma vez que você diz, eu não me interesso mais, meu desejo por você acabou, meu sentimento por você já não é mais o mesmo, é verdadeiro. E as pessoas não entendem isso porque, enfim, para você receber, escutar isso é muito doído. A rejeição dói muito. E entra nessa questão de você realmente saber o que quer. Eu sempre bato na mesma tecla. É necessário que saibamos o que a gente
quer, qual é o nosso intuito, porque você gera uma insegurança no próximo. Com certeza. E aqueles que, não dá mais, vou seguir minha vida, e daqui a pouco eu acho que não era isso. E fica nesse vai e vem. Eu acho que é muito dolorido também viver essa situação. Isso. E isso, Juliane, na semana passada eu te falei da maturidade, né? Isso é a maturidade emocional. Porque não tem nada a ver com idade, porque tem pessoas bem mais novas que têm uma responsabilidade, porque sabe que machucar o outro não é legal, sabe que se você prometeu que não tem condição de cumprir, o outro vai sofrer. E isso é uma maturidade emocional, né? Você saber realmente o que vai causar no próximo, empatia. Você não fazer com o próximo o que você não gostaria que fizesse com você. E essa questão da empatia, as pessoas falam, mas hoje em dia, porque está muito banalizado, todo mundo está sofrendo à toa, todo mundo, por besteira, sofre, por besteira entra na depressão. Mas não é assim. Também acho que não é assim, não. Não é assim, porque as pessoas banalizaram muito e foi vivendo essa história de fica, essa história de rede social, que você conhece aqui, daqui a pouco você tem aquela aventura, e vai banalizando os encontros, né? Vai banalizando as emoções, os relacionamentos, enfim. Se doam demais para algo superficial. Alguém está se doando demais por uma carência extrema ou por necessidade, essa vontade de ter algo muito sério, e o outro não está nem aí. Então, não tem um equilíbrio. A balança sempre vai pesar mais para um lado. Exatamente. E assim, na semana que eu falei, não sei se você lembra de um caso que eu atendi. Sim, de uma paciente. No escritório, eu atendo, é uma das demandas que mais tenho recebido no consultório. São pessoas que não sabem lidar com o término da relação. E aí eu sempre pergunto, como estava a relação na sua visão? Uma paciente, ela me respondeu, não, para mim estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo maravilhoso. Aí eu sempre pergunto, diante de tantas histórias, de tantos acontecimentos, o que você tira de tudo isso? Aí ela ia me relatando pontos onde o parceiro, né, onde ele já estava dando indícios. Estava dando sinais. Existe, verdade. Sempre dá. E eu rebatia, né, mas de forma bem sutil, porque ela já estava sofrendo. E esse ponto, ele já tinha deixado de lhe responder, já não estava mais comparecendo aos encontros. Isso já não era um sinal, e ela foi refletindo, porque realmente vai dando sinais. Quer se enganar, a pessoa quer se enganar, está apaixonada. É verdade. E é complicado. Exatamente. E aí vai criando essa expectativa, né? Numa outra situação, num outro paciente. A gente sempre fala de homens que faz isso com mulher, mas no caso foi o inverso, sim. Foi o inverso, né? Tiveram um relacionamento de muito tempo, tem filhos, inclusive, e aí hoje ela assim foi dando indícios também de que não queria nada, e aí terminaram, né? Chegou um ponto de terminar. Ele mudou de cidade, ela continuou na cidade onde estava. Só que aí sempre quando ele está começando, ela manda mensagem. Ele está seguindo em frente. Saudade do meu ex, aquela velha mensagem. Eita, ai, que saudade do meu perigo. Ex. E aí o que acontece? A pessoa que gosta, que viveu aquela história, que não superou, que sofreu, que não queria que acabasse. Com certeza. Assim, e tem todo um histórico dessa questão da responsabilidade afetiva, dessa maturidade emocional. Ninguém sabe, assim, quando a gente fala isso, fala do que acontece agora, né, do que a gente vê atualmente. Mas ninguém sabe como foi a vida dessas pessoas em casa, como foi o tratamento dos pais com essa criança na época, né, das promessas feitas dos pais que não cumpriram. É incrível, né? Como lá na infância, né? Lá na primeira infância, ainda bebezinho, tudo que é vivenciado reflete na vida adulta. E aí você, de forma inconsciente, porque hoje, com 32 anos, eu não lembro o que foi que me aconteceu com 2 anos, mais ou menos. Reflete hoje na sua reflete. Vida. Então, gera o ciclo familiar, ele também vai criando essa personalidade, né? A criança vai vendo como os pais se relacionam, como essa relação dos pais com a criança, porque uma vez que é prometido e não cumprido,
Você promete mundos e fundos para a criança, porque a criança vai criando aquela expectativa. Vai gerar expectativa, né? Exatamente. O pai que abandonou o filho, abandonou a família, abandonou, que eu falo assim, teve uma separação e aí nunca mais deu a... Sumiu, né? Sumiu. A mãe também que fez isso e que deixou com o pai. E aí não tem mais aquela responsabilidade de saber como o filho está, promete que vai aparecer e não aparece. E isso... vai gerando, vai criando essa expectativa, e o que a criança vai aprender? Exatamente. Na vida adulta? É que é muito fácil prometer para o próximo, só para se livrar daquela situação, e aí não cumpre. E também vai ter dificuldade em acreditar no outro, né? Não, está me prometendo, mas eu sei que não vai cumprir, porque minha vida toda foi isso. Isso vai gerando, isso gera, Juliane, uma série de fatores, por exemplo, ansiedade. Quantos adolescentes hoje são ansiosos porque não exatamente por conta disso, mas isso é um reflexo. Autoestima também, né? A autoestima baixa, enfim, insegurança, medo. Vai tendo medo realmente de confiar no próximo, vai tendo medo até mesmo de se socializar, porque tudo isso foi gerado uma insegurança. A vida toda ela aprendeu, ela entendeu que as pessoas prometem e não cumprem, ou que é muito fácil prometer e não cumprir. E isso vai criando a personalidade, a criança vai aprendendo. Bloqueios, são gatilhos, isso, né? Isso, exatamente. É incrível como essas coisas vão interferir na vida adulta, nos relacionamentos afetivos, que normalmente é que se fala mais. E gera inúmeros problemas dentro de uma relação, né? Essa autoestima baixa, essa insegurança, esse medo vai entrar já com expectativa de mais, a expectativa de menos. Exatamente. Não vai se aprofundar numa relação, né, doutora Carla? Isso. Porque, assim, as pessoas que se relacionam, que têm esse medo, vamos supor, você sai machucado de uma relação justamente por conta dessas promessas, né? E aí, para você se envolver com outra pessoa, você vai se envolver de forma intensa, achando que ali vai ser a salvação para o seu problema, ou você vai machucar a pessoa, porque pessoas machucadas geralmente essas feridas ferem. Não tem, conscientemente não tem essa noção de que está machucando o outro. Ou você sempre você se relaciona e vai ficando com o pé atrás, né? E gera uma desconfiança. E o que acontece? Quando a gente está desconfiado numa relação e que o outro não sabe o porquê que dessa desconfiança, gera uma desconfiança no próximo. Por que ela está desconfiada assim? Se você não é aberto, se você não consegue se abrir, falar, explicar o porquê que está acontecendo, vai gerar uma insegurança no próximo também. O diálogo é muito importante, até para entender, porque todos nós temos as nossas bagagens, né, os nossos traumas, os nossos medos. E quando se tem uma relação aberta para diálogo, é mais fácil o outro entender os nossos medos e até ajudar a superar. Isso. E assim, existem várias situações de que a pessoa realmente estava envolvida no relacionamento, casou, chega até a casar, porque realmente era aquilo que estava querendo, mas chega um momento que se dá conta de que não quer. É errado? Não é errado, foi o que eu te disse, quando você é verdadeiro, né? Mas aí a pessoa se dá conta de que não quer, já não explica para a esposa, para a namorada, não é isso que eu quero, e aí vai empurrando com a barriga. Eu acho que o autoconhecimento e a maturidade faz a pessoa fazer a escolha certa para não chegar na frente e precisar separar. Exatamente. Né? E a quantidade de pessoas que eu já atendi por traumas de relacionamento, que hoje tomam medicação para a ansiedade, porque foi construído daquilo, é muito grande. E é isso que eu falo para as pessoas, né? Sempre que eu posso falar, sempre que as pessoas com que eu atendo, né, eu sempre falo que, além do autoconhecimento, né, de você praticar esse autoconhecimento, porque o autoconhecimento é o gatilho para tudo. O autoconhecimento automaticamente vai ter o autocuidado, o autoamor, e aí você vai sabendo lidar com algumas situações. Vai existir situações frustrantes? Sim, porque na vida sempre tem situações onde onde não são boas situações. Vai existir situações ruins? Sim. Vai haver traição? Sim, porque nós, como seres humanos, nós estamos em busca da satisfação
dessa necessidade de estar o tempo todo moldando, procurando o que nos satisfaz. É certo? Certo não é, mas nós somos humanos. Né? Mas o importante é que, quando você tocar, quando você se envolver com outra pessoa, seja o mais honesto possível. Porque existe a diferença das pessoas que não sabem o que quer, existe a diferença dos cafajestes, que já fazem com a intenção. Existe, exatamente, existe, né? Porque tem pessoas que, os cafajestes que eu falo, me perdoe a expressão, mas é verdade. Mas existe, eu não posso ser hipócrita aqui também. Que fazem já com a intenção. Eu vou fazer a pessoa se apaixonar. Mas acho que uma pessoa dessa precisa de ajuda também, doutora Carla. Deve ter alguma coisa aí, não é normal. Tem gente que gosta de alimentar o ego, né? E se sentir amado, se sentir desejado. Mas ausência aí, a ausência, necessidade. É verdade. Se a gente for procurar fazer uma investigação da vida desse ser humano, com certeza tem alguma coisinha. Doutora Carla, a gente vai dar continuidade ainda em responsabilidade afetiva, porque ela, como falávamos antes, né, de começar, ela ramifica muitas outras questões que são extremamente importantes para nossas relações interpessoais e também nosso desenvolvimento como ser humano. Acredito que a pessoa que se autoconhece, a pessoa que tem maturidade e tem responsabilidade afetiva, ela tende a tornar a vida do outro melhor. Eu acho que, como você falou, todos nós temos defeitos, mas quando buscamos a nossa melhor versão, principalmente no autoconhecimento, nós nos tornamos pessoas melhores e também melhoramos a vida do outro. Nosso tempo está estourando. Então, o que é que você pode dizer para a gente finalizar? Mas ainda vamos continuar, minha gente, viu? Não acabou. É muita coisa, muita coisa. Mas é exatamente isso, Juliane. A gente precisa desse cuidado. Sermos vigilantes, sempre falo isso. Em todas as entrevistas que você me vê, ou que eu tiver que falar, eu sempre falo, nós precisamos sermos vigilantes nas nossas ações, nas nossas faltas de ações, onde é que eu estou errando, onde eu estou acertando, procurar saber realmente o que está nos movendo, o que é que nos move. Né? Porque, a partir daí, a gente vai sabendo com quem que a gente quer se relacionar. Para que não vire uma bola de neve os relacionamentos, porque uma coisa vai puxando a outra. Se você não sabe o que quer, se você não sabe com quem você gostaria de se relacionar, automaticamente você vai se relacionando com pessoas do mesmo perfil. E o sofrimento também não fica só no outro. Às vezes atinge, por exemplo, a pessoa que casa, tem filhos, depois descobre que não quer, separa, os filhos sofrem, o cônjuge sofre, todo mundo sofre. Vira um sofrimento coletivo e não é legal. Então, antes de se envolver, antes de você se envolver com outra pessoa, é interessante você saber o que quer. Lógico, tem o desejo, né, o sexo, tem a questão do desejo. Mas, assim, é interessante saber que ali é só um momento. Né? Para que não envolva outras pessoas, para que não envolva o sentimento do outro. Exatamente. Nós vamos continuar essa temática que é maravilhosa de se conversar. Não sei se é porque ótimo. Eu me identifico. Eu sei que Mas eu adoro. Muito bom mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima sexta, né? Tá bom, pode ser. Da hora.